Aê, estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o planeta cinema. Hoje um pouquinho mais cedo, mas show de bola. Vou entrevistar hoje um cara que é professor e faz tanta coisa lá. Eu fico vendo as listas dele lá pelo Instagram, é super bacana. Tem tanta gente interagindo, tanta gente curtindo, é super bacana. Eu adoro listas, eu adoro listas. Eu adoro listas criativas também. O Filipão faz várias listas super criativas. No Instagram eu tô descobrindo tanta gente bacana também, que tem um trabalho bem bacana, né? Não só de pesquisa, mas também de dicas, né? É o que eu falo aqui para a galera. É tão bom nós, como os amantes do cinema, cinéfilos, ou qualquer denominação que você queira colocar, a gente trocar, né? O cinema é uma troca, né? É uma troca de figurinhas, né? Então, assim, se eu vi uma coisa boa, eu quero falar sobre essa coisa boa. E tem outras pessoas que também viram outras coisas boas, e aí a gente vai falando. Não importa se é filme brasileiro, se é filme japonês, se é filme do Egito. Hoje eu tive que ver um filme do Egito, muito interessante, por sinal, um filme que estreia amanhã nos cinemas, um filme lá da Imovision, e espero que vocês sempre troquem figurinhas, porque isso é muito importante, pessoal. Olha só, hoje tá aqui de tarde, eu tô aqui na minha casa, no segundo andar da minha casa, o que acontece? Está um barulhinho assim no background, então não liguem, caso apareça o carro do ovo, falando carro do ovo, não sei o quê, é normal, é tranquilo, tá bom? E vamos começar o nosso programa maravilhoso. Quem está com a gente aí já, a Carolina Dib já está aí com a gente. Oi, Carol, tudo bem? Produtora mineira, Filipão, essa daí sabe tudo de produção de cinema, trabalha muito com Cavi Borges. Grande Cavi. Grande Cavi. Beijo, Carolzinha. Ela hoje ela tava, sabe o que ela estava fazendo? Que eu vi lá no Facebook, o Filipão. Ela estava lá vendo os cenários lá, onde vão gravar os sets de filmagem do novo filme lá do Bigode, não é, Carol? Depois você conta aí pra gente, hein? Quero muito saber. Filipão, tem um textinho aqui para te apresentar e a gente começa nosso papo, beleza? Show! Vamos lá, então. Se tiver alguma coisa de errado, pode brigar comigo, tá bom? Então vamos lá. O nosso convidado de hoje, ele é professor de cinema, crítico de cinema, ele é editor-chefe do Cineplot. Ele também é um doutorando, olha isso, rapaz. O cara vai virar doutor, rapaz. Isso é muito bom. Ele ministra cursos presenciais e online de cinema. Felipe Leão. Boa tarde, Filipão. Como é que tu tá, meu parceiro? Tudo na paz? Boa tarde, tudo na paz, na loucura, né? Até um dos motivos da gente falar um pouquinho mais cedo aqui hoje. 2 filhos em casa, então a gente fica sempre correndo um pouquinho com o tempo. Mas tá tudo bem, tudo tranquilo. Vamos aí, vamos conversar um pouquinho sobre cinema. Show de bola, Filipão. Excelente, grande Filipão, nosso convidado de número 116. Olha só, já entrevistei 115 pessoas. 115 pessoas já toparam participar deste meu programa maravilhoso. Fico muito feliz com isso, fico muito feliz com isso. Eu pentelho todo mundo, pelo Facebook, pelo Instagram, saio mandando zap. Eu acho todo mundo. Olha só, Filipão, o seguinte, essa primeira pergunta é a pergunta padrão que eu faço aqui no programa, que eu queria saber como é que foi o teu início, né, nesse universo do audiovisual. Quando é que você bateu no peito e falou assim, vou pesquisar, vou escrever sobre cinema, vou dar aulas sobre cinema. Como é que foi assim, o início de tudo isso nessa tua trajetória? E outra coisa, a tua família ela sempre te apoiou nas tuas escolhas ligadas ao audiovisual? Não posso dizer que sim. Na verdade, Rafael, o meu contato com o cinema ele se deu já muito desde as locadoras, né? Então o jovem Felipe, ia lá nas locadoras, eu gostava muito de ir nas sessões de terror, e eu pegava todo filme, né? Desde aqueles muito ruins aos filmes bem legais, eu não tinha consciência ainda exatamente de quais eram esses filmes bons e filmes ruins, né? Então eu pegava tudo, eu queria assistir tudo que tinha de terror na prateleira, eu queria assistir. Até que um dia eu peguei um filme específico lá, que mudou a chavinha na minha cabeça, que foi um tal de Psicose, né? E esse filme abriu a minha cabeça no sentido, opa, tem algumas coisas diferentes aí para conhecer nesse mundo do cinema. E a partir disso eu comecei a entrar na internet e pesquisar o que há de diferente e começar a assistir algumas coisas, aquelas listas padrões, né? Tipo, quais são os filmes mais importantes na história e tudo mais, e a gente começa a ver as coisas. E foi quando comecei a entrar nesse mundo de maneira um pouco mais interessada. Mas ainda só assistindo. Depois
depois de um tempo que comecei a escrever sobre cinema, eu comecei a ver que existia a necessidade de começar a estudar de maneira mais afinca dentro dos livros mesmo. Foi quando eu comecei a fazer isso de maneira autodidata, entrei na universidade, e na universidade participei de muitos projetos de extensão, desde cineclubes, a palestras que eu dava, até que eu fui convidado pelo COART, lá na UERJ, para ministrar alguns dos meus cursos semestrais por lá. Foi assim que eu comecei a dar as aulas presenciais lá no COART, na UERJ, na minha universidade. Com o tempo, veio a pandemia, eu fiquei 5 anos dando aula lá no COART, até que veio a pandemia e o COART teve que paralisar, como muitas coisas tiveram que paralisar, infelizmente, e eu resolvi trazer os meus cursos para o modelo online. E comecei a trabalhar no Instagram, trabalhar com as redes sociais e trazer os meus cursos para o modo online. Então, enfim, foi mais ou menos assim que entrou a minha vida como professor de cinema e com a cinefilia como um todo. E hoje também estou prestes a começar um curso também no SESC, enfim, tem alguns cursos por aí. Show de bola. Ó, a Carol tá falando, começou na locadora alugando filmes de todos os tipos, já nasceu cinéfilo. Isso. Esse negócio de começar pelas locadoras é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu entrevistei pessoas aqui que hoje são pessoas influentes no audiovisual que começaram ali no balcão da locadora, trabalhando ali no atendente de... A função que eu falo que é a função mais importante do audiovisual era atendente de locadora, porque o cara que sabe mais, sabe sobre tudo. Sabe sobre tudo. Tudo. É impressionante, né? Grande Francisco Carbone, crítico de cinema, começou lá na locadora. Ficou anos na locadora lá. A locadora dos famosos. E tem várias histórias, aliás, do Carbone tem várias histórias, que é a locadora dos famosos, lá que sempre lá alugava os filmes com um monte de gente. O Filipão, a UERJ, cara, eu tava pensando isso outro dia. A UERJ, cara, é um celeiro de grandes talentos do audiovisual. O Adoro Cinema, se eu não me engano, ele começou na UERJ, lá, o Francisco Russo. O Francisco Russo é matemático, um dos criadores do Adoro Cinema. Hoje eu acho que o site não é nem mais dele, ele tá lá em Portugal. Meu querido amigo também, crítico de cinema. Ele foi editor-chefe do Adoro Cinema durante muito tempo. E ele foi um dos criadores lá do Adoro Cinema e ele era matemático da UERJ, cara. A UERJ aí, ó, sempre com o Fabrício Duque também, trabalhou muito tempo na UERJ também, no vertente do cinema. Tá fazendo um tour pela Europa, que eu fico vendo pelo Facebook agora, está em vários lugares. Teve lá em Cannes, lá todo de pinguim, né? Botou a gravatinha boa bonita, figuraça também. Tinha também a Rádio UERJ também, tinha um programa de cinema lá. A Narda também fazia esse programa lá, era bem bacana. A UERJ, respirando cultura, é bom que é uma faculdade bem bacana aqui, perto das nossas casas, né, Felipe? Estamos bem perto um do outro. Sim. Grande UERJ, e ali na UERJ tem o prédio anexo, que é o prédio do COART, né? Então tem cursos de cinema, de literatura, de pintura, de cerâmica, tem curso de tudo que é coisa assim relacionada à arte, e enfim, era lá que inclusive eu dava minhas aulas. Maravilhoso. A importância das universidades, né? Essa que é a grande chave, né? Do encontro cultural aí, e também de aprendizado, né? Ô, Filipão, é o seguinte, queria saber de tu uma coisa. Os críticos de cinema, Filipão, os textos, bolinhas, estrelinhas, raiozinhos e qualquer coisa que eles inventam lá para colocar, para dar nota, você acha que hoje em dia vocês influenciam o espectador hoje para ver um filme nos cinemas ou até mesmo nos streamings? E outra coisa, você acha que a classe dos críticos de cinema, do que você já viu, ela é uma classe unida aqui no Brasil? Unida, que você disse? Eu acho que, assim, existem, assim como em qualquer área, na verdade, existem bolhas que se criam, né? Então, tem um grupo, tem outro grupo, enfim, falta um pouco de união entre os grupos e não exatamente entre as pessoas, né? Mas eu acho que acaba sendo natural, que, na verdade, a crítica, assim como qualquer outra área também do conhecimento, tem vertentes, né? Onde a gente acredita mais num tipo de vertente de crítica e tudo mais. O que é até bastante proveitoso para o desenvolvimento da crítica e do desenvolvimento do cinema, inclusive, porque, enfim, se todo mundo pensasse igual, se todo mundo fosse igual, a crítica seria a mesma para sempre. Então é importante essa relação dialética entre aquilo que eu acredito e aquele que não acredita no que eu acredito, para que dessa diferença surja algo novo sempre, né?
Então, natural que não tenha exatamente uma crítica 100% unida, que existam vertentes também dentro dessa crítica. E a sua primeira pergunta foi qual mesmo? Só para... Não. Alô? Peraí que tá travando aqui, rapidinho. Peraí, um minutinho. Sim, oi, Felipe? Então, foi. Melhorou, foi mal, saiu o botãozinho aqui. A questão da influência da crítica, né? Se os textos, as bolinhas, os raiozinhos, até que ponto influencia a ida do espectador para ver um filme em casa, né? Agora com o streaming, ou até mesmo no cinema. Boa. Então, a questão das estrelinhas, das bolinhas, se fosse no mundo ideal, Rafael, na real, eu não usaria. Eu não gosto muito de estrelinha, bolinha, ovinho, né? Tem o omelete, né? Eu não gosto muito desse método. Se fosse no mundo ideal, portanto, eu não usaria. Agora, eu tenho que ter a compreensão de que eu não estou nesse mundo ideal, estou nesse mundo real, né? E nesse mundo real, eu tenho que ter a compreensão de que essas bolinhas, estrelinhas e tudo mais podem chamar o meu leitor para o texto, né? Por que eu não gosto de usar? Não gostaria nesse mundo ideal de usar? Porque, de fato, as notas, as estrelinhas, notas, seja lá o que for, elas reduzem um pouco a ideia do crítico, né? Reduzem a ideia do crítico para uma nota específica, quando, na verdade, o que ele quer dizer está no texto. Né? Então, por exemplo, 2 textos de críticos diferentes que deram nota 5 para um filme, deram nota 5 por questões completamente diferentes entre si. É o que a gente estava falando na sua primeira pergunta. Existem vertentes de críticas. Existem críticos formalistas, críticos estruturalistas, críticos românticos, críticos de todo tipo. Então, 2 notas 5 podem ser por motivos completamente distintos. Né? E, nesse sentido, a nota reduz toda essa pluralidade de ideias a um número, né? Então, nesse mundo ideal, eu não usaria a nota. Mas, tendo a compreensão de que essa nota que vai ser vista por, supondo, 500 pessoas, essa mesma nota pode, dessas 500, chamar 30, 40 para o meu texto, né? Vê lá, o Felipe deu 5 estrelas para tal filme. O que será que ele pensou? E aí vai lá para o texto. Né? O que não acontece com os textos que a gente não dá a nota. As pessoas passam batido, porque não sabem logo de cara o que você achou daquilo. Então, no mundo ideal, não usaria. No mundo real, a gente tem que usar. Né? E nesse sentido, assim, a gente influencia e já influenciou mais. Né? No mundo atual, nesse mundo onde cada vez mais se formam oligopólios, monopólios de distribuição e tudo mais, aqueles que têm maior visibilidade no mercado, que não são os críticos, têm uma maior tendência de padronizar os gostos, de destinar os gostos, de influenciar as pessoas aos filmes. E, portanto, as distribuidoras, os grandes estúdios preferem, por exemplo, contratar influencers para dizer o que filme assistir, o que gostou e tudo mais, e não exatamente dar voz ao crítico. Né? E aqui eu não estou falando para que esses estúdios, essas distribuidoras contratem críticos, porque, enfim, não é o papel do crítico. O crítico não tem que ser comprado, não tem que ser contratado, nada disso. Mas o que eu quero dizer é justamente que atualmente existe uma maior influência de outros ofícios com relação ao cinema, de fato. Mas, por outro lado, a gente pode dizer que nós como críticos, somos aqueles que, de fato, engajam mais aquele público que está mais interessado com o cinema em si. Então, nesse lugar, de fato, a gente ainda continua influenciando. Eu concordo com você. Essa questão no Globo tem um bonequinho, né? Não tem coisa mais forte do que o bonequinho, né? Porque a maioria das pessoas olha ali pro boneco e fala, pô, ele tá dormindo, vou nem ler o texto, meu Deus do céu. O cara vai falar do filme, o que esse homem ou essa mulher, esse crítico, essa crítica vão falar do filme, né? E eu também, assim, acho que, cara, teve uma vez, cara, vou te contar a história, eu já contei essa história aqui no programa, eu vi uma nota que deram que era 7,67.
Eu queria saber como é que a pessoa chegou no 7,67 do filme. Assim, é complexo, né? É complicado, né? Você tira um décimo ali, um décimo aqui, aí vira um negócio de medição, assim, e acaba esquecendo do texto, que é o principal, como você falou, né? O pensar, né? A reflexão tá toda ali dentro do texto, né? As pessoas às vezes passam batido por um ou outro detalhe que às vezes chama muita atenção, né? Muita atenção mesmo. E esquece não só do texto, Rafael, como esquece do próprio filme, da obra como uma coisa em si, né? Porque quando a gente começa a trabalhar dentro da crítica, nesse lugar onde a gente vai racionalizando todas as partes, dividindo o filme em partes e tentando encontrar tudo e dando nota para cada uma das coisas, a gente está esquecendo que a gente já está assistindo um filme que atinge a gente intuitivamente, atinge a gente num lugar mais sensível, e não exatamente nesse lugar onde a gente pega uma calculadora e fica calculando cada parte do filme, tira uma média geral e, enfim, e dá uma nota. Então, por isso que a nota ela é muito controversa, né? Porque ela tenta reduzir o filme a uma nota, não só o filme como o texto, né? Então, eu acho que é um artifício perigoso, apesar da gente ter que usar, né? E esse tipo de crítica, ela tem se tornado até comum, não só hoje, mas já há algum tempo, de fazer essa divisão 3,67 e tudo mais, justamente principalmente nessas críticas onde você vê que a pessoa separou as partes do filme. Direção, nota 6. Roteiro, nota 5. Nota 5,5. E aí ele pega, soma tudo aquilo e divide. O que não faz o menor sentido. Exatamente. O menor sentido. É uma doideira. Porque o filme é um universo em si, né? O roteiro, ele não é o roteiro, senão por causa da direção, senão por causa da fotografia, senão por causa do outro. Então, o roteiro ele vai ser bom por conta das outras coisas. A direção vai ser boa por conta de tudo. Então, a gente tem que perceber o filme como um universo particular, como um todo geral, né? E não como partes, tentar separar ele em partes. E isso não cabe muito à crítica, não. É uma doideira. Ô, Filipão, você já até entrou no próximo assunto, que é essa questão dos Instagramers, YouTubers, essa galera da nova geração aí, né, por meio da internet, né, e todos os meios de comunicação, que está gerando conteúdo voltado ao cinema, né? Alguns até se denominam críticos, mas não são bem críticos, são divulgadores, né? Na verdade, é uma ponte de divulgação, né? Mas eu queria saber de você uma coisa, Filipão, você acha que existe algum tipo de preconceito da velha geração que produz já o conteúdo sobre cinema, para a chegada dessa nova geração de criadores de conteúdo sobre cinema? Tem um choque aí? Um não entende o outro? O que tu vê aí dessa situação? Eu acho que existem dois caminhos para a gente percorrer com relação a isso. Um primeiro, que está relacionado a essa contemporaneidade que estamos vivendo, chegada da internet e tudo mais, né? E a chegada da internet trouxe uma questão muito particular para a gente, que é, enfim, todo mundo pode falar sobre cinema, né? Todo mundo pode pegar o seu computador, pegar seu teclado e começar a falar sobre cinema de maneira despreocupada. E nesse sentido, né, Rafael, tem um lado bom. Todo mundo pode falar sobre cinema. Isso é ótimo. Mas tem um lado ruim. Todo mundo pode falar sobre cinema. Né? Então, essa mesma oração nos denomina para dois caminhos. Todo mundo pode falar sobre cinema, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque, de fato, começa a surgir essa relação mais despreocupada com o cinema. E aqui eu não estou falando que a pessoa não pode só querer ver cinema e tudo mais, mas, por exemplo, se denominar crítico de cinema sem essa preocupação com o ofício, com o que é o papel de crítico e tudo mais, é um problema, de fato, porque acaba gerando reações no público de, por exemplo, esses críticos não sabem nada, esses críticos só sabem falar mal, todas essas questões que estão vinculadas a esse lugar onde você vulgariza o papel e você não sabe exatamente qual é o ofício desse crítico, você cria leitores, cria espectadores, já que a gente está falando de crítica de vídeo também, que não sabem o que é ser crítico, né? Porque eles veem tudo à torta à direita, vulgarizado, espalhado por aí. Então a internet trouxe esses dois lugares, né? Bom porque todo mundo pode falar, ruim porque todo mundo pode falar também. Agora, falando dessa relação, esse segundo ponto, entre a velha e a nova cinefilia, e isso é interessante, Rafael, porque existe com certeza um embate
com as novas mídias possíveis para o tratamento crítico, né? Então, existe nessa velha crítica, por exemplo, uma ânsia por dizer que só é possível falar crítica, fazer crítica em texto, né? E isso é um problema, porque, enfim, se nós, enquanto críticos, queremos ainda ser influentes como já fomos, e isso remete à questão anterior, né, de que se ainda influenciamos alguém, nós precisamos ter a compreensão de que hoje o vídeo atinge mais. Ter a compreensão de que você pode usar o vídeo criativamente para não só falar profundamente sobre o filme, mas talvez trazer esse espectador do seu vídeo para o seu texto. Então, a gente precisa aprender a usar o vídeo de maneira profunda, usar o vídeo para chamar o espectador para um conteúdo mais profundo, enfim, e não ficar nessa dicotomia de que, enfim, só é possível fazer fazer crítica em texto. Concordo. E até em áudio também, né? Tem gente fazendo crítica em podcast e eu tô achando super interessante até, porque consegue se desenvolver também. Eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe, Filipão? E tem leitor, e a galera tem público para tudo, né? Tem gente que gosta de uma coisa mais rápida, mais superficial, vai falar com os divulgadores, né? Vai achar bons divulgadores que tem por aí. Você quer uma coisa, assim, para aprender mais sobre o cinema como um todo, né, que tem várias referências dentro do texto crítico, você vai procurar um crítico de cinema que tenha um texto, né, um pouco mais embasado, com várias referências e tudo mais. Então, o importante é falar sobre cinema, é o que eu sempre falo, né? Isso daí é uma das coisas mais importantes, e aí cada um busca suas referências. Filipão, é o seguinte, queria saber de uma coisa aqui, ó. Sobre a questão das tuas aulas de cinema. Eu queria saber como é que, assim, tem gente de todas as idades, ou é uma geração, assim, tem uma nova geração de cinéfilos que busca mais entendimento sobre a sétima arte, tem a galera mais da velha guarda. Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência, assim, principalmente do online. Eu tô fascinado com os cursos online, porque eu acho que tem tanto curso bacana, várias pessoas que sabem muito sobre cinema estão começando a dar cursos online. Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência, assim. No início, Rafael, eu comecei a dar os meus cursos de forma gravada. Então, eu gravava, editava e publicava os vídeos, enfim, e não tinha interação. Só que, como eu disse para você, né, Rafael, eu dava aula presencial, né? E aí, pandemia rolando, 1 ano de pandemia acontecendo, e eu, caraca, eu tô saudade de interação, de ter contato com o aluno e tudo mais. Então, eu mudei e comecei a dar as aulas ao vivo, via Zoom e tudo mais. E assim, foi maravilhoso, é um contato direto, é um contato mais particular, é um contato mais caloroso. Por mais que não seja presencial ali, frente a frente com a gente, é mais caloroso. E é legal, Rafael, isso que você trouxe, porque de fato existe uma gama de faixas etárias assim dentro do curso. É claro que existe um público mais específico, mais direcionado, que fica ali entre 25 e 35 anos, mas eu já tive alunos eu tenho, inclusive, né, nem já tenho alunos de 60 a 65 anos e tenho aluno de 12 anos, que é, assim, um barato. Que legal. 12 anos, Rafael. E aí eu chego para esse aluno e falo, nesse aluno, e para todos, na verdade, quando começo a conhecer, eu falo, e aí, como é que vocês começaram nessa sinfilia? Quais são os seus diretores favoritos? Aí eu perguntei para esse garoto, e aí, quais são os seus diretores favoritos? Esperando, sei lá, esses diretores starter pack, sabe? Tô começando na cinefilia. Afinal, ele tem 12 anos, né? Então ele tá começando. Então ele ia falar, sei lá, um Tarantino, um diretor como esse. Aí ele me manda Tarkovsky. Que isso? 12 anos, cara. 12 anos e o cara tá assistindo Tarkovsky. O que aconteceu na sua vida? Mas, enfim, eu acho um grande barato, assim, como existem esses extremos, assim, nas aulas, apesar de ser ali 25 e 35 anos a faixa etária mais comum. Show de bola. Caramba, o garoto de 12 anos, que começando com... Cara, realmente, cara, assim... Pois é. Cara, o Tarkovsky não é um diretor fácil, assim, na minha humilde opinião, assim, é um diretor que, assim, eu acho que você vai rever várias vezes os filmes dele e você vai ter várias visões diferentes, né? Você vai crescendo na tua vida, vai amadurecendo, você vai entendendo, talvez, um pouco mais, né, sobre a obra dele, mas bacana, cara, isso é muito legal, cara, que legal.
Cara, qualquer ação assim de aprendizagem sobre cinema, sobre uma área do cinema, um detalhe do cinema, eu acho super bacana, cara. E que bom que tá tendo aí esse encontro de gerações, né, cara? Tem muitos professores maravilhosos, assim, que estão dando aulas online, né? O Marcelo Janot também, que, pô, um querido, já esteve aqui também com a gente, crítico de cinema. O Marcelo Miller também, dá muita aula também online, presencial também. São críticos que eu adoro, entre outros tantos, né? Em todos os lugares do Brasil, né? O bom do online é que a gente pode encontrar várias pessoas de todos os lugares falando sobre cinema. Isso é maravilhoso, Filipão. Com certeza. Olha só, eu queria saber de tu uma coisa. Filipão, eu fui programador de sala de cinema durante muitos anos, cara. E quando eu programava os cinemas, principalmente o Cinejoy em Copacabana, quando a gente botava um filme brasileiro em cartaz, eu percebia que parte do público tinha um certo preconceito. A pessoa olhava e falava, é filme brasileiro, saí correndo. Não sabia nem o que era o filme, sabe? Não lia uma sinopse. E a gente lá tentava fazer um trabalho de formiguinha, tentando aproximar o público. Pô, cara, dá uma chance para esse filme. Aí, na maioria das vezes, a pessoa entrava na sala e gostava. Eu queria saber se você sente isso também, assim, pelos teus caminhos aí na vida, se você sente que parte do público brasileiro tem ainda um preconceito, até meio preconceito com o cinema feito aqui no Brasil. Com certeza, Rafael. Na verdade, isso faz parte de um projeto político que rolou no Brasil, né? Inclusive, na edição que está rolando agora, lá do meu curso, a gente está falando exatamente sobre isso. A gente está falando de Brasil, anos 80, e a gente está tentando compreender os motivos pelos quais nós chegamos até hoje no nosso cinema atualmente, né? E a gente está estudando justamente isso, porque a gente viveu, na década de 70 aqui no Brasil, um período mágico, em termos de construção de público. Existia um público massivo para o cinema brasileiro. A gente tinha a Embrafilme aqui no Brasil, né? Então era uma empresa brasileira que distribuía, investia, exibia, enfim, e que dava muito lucro. Era uma empresa promissora dentro do Brasil. E que, enfim, naquele período ali dos anos 70, Rafael, a gente tinha, olha só, década de 70, um momento em que a população brasileira era menor do que a gente vê hoje, onde o ambiente urbano, as cidades eram menores do que é hoje, e a gente tinha 3.500 salas, mais de 3.500 salas, em 1970. A gente só foi bater esse número, Rafael, novamente, porque passou os anos 80, início dos anos 90, a gente chegou em 1.200 salas no Brasil, no início dos anos 90. Quando a gente chegou, a gente só bateu esse número lá da década de 70 em 2016. Em 2016. Veja, nós estamos falando... A comparação é entre 1970, esse período com cidades menores e população menor, com 2016, com cidades maiores e população maior, e só em 2016 nós conseguimos bater esse número da década de 70. Então, veja, era uma década muito promissora. A década de 80, ela significou uma grande derrocada para o nosso cinema por vários motivos que envolvem questões políticas. Primeiro, nós vivemos o período de redemocratização, nós vivemos uma globalização mais intensificada, nós vivemos o advento do neoliberalismo no terceiro mundo, e, portanto, essa abertura política significou essa entrada do mercado estrangeiro aqui com mais força. E esses neoliberais que surgiram ali nos anos 80 começaram a falar, opa, Estado não investe em cinema, Estado não investe em cultura, não cabe ao Estado investir em cinema. E essa Embrafilme começou a cair. Então, Desculpa. O que aconteceu? A Embrafilme, que foi responsável por uma criação de público massiva, criou um público que estava consolidado no país, saiu de jogo. E quando a Embrafilme sai de jogo e deixa o campo aberto, né? E falando nessa linguagem, deixou o campo aberto para quem? Para o mercado estrangeiro, que entra aqui. Então, veja só, nós, com a Embrafilmes, criamos o público para que o mercado estrangeiro entrasse e pegasse esse público para si. Então, nós, na década de 70, conseguimos acostumar o povo brasileiro a assistir filme brasileiro e abandonamos esse costume.
que, enfim, da década de 90 em diante, permaneceu. Porque, enfim, já estamos tão imbuídos desse mercado estrangeiro, sobretudo norte-americano, que agora é difícil tomar de volta para si. Porque o mercado americano, norte-americano, é um monopólio. É difícil competir com o monopólio. E aí hoje a gente fica caminhando nessa... a passos de formiga, né, com a cota de tela, com a lei do audiovisual e tudo mais, tentando voltar a ter alguma relevância, mas ainda de maneira bastante devagar, e aí chega esse governo, ou desgoverno, que nos governa agora, e, enfim, pausa tudo. Então, a grande questão é, nós estávamos indo devagar nessa direção de conseguir voltar a consolidar nesse povo brasileiro que nós estamos falando agora, essa ideia de que o cinema brasileiro é bom. Aliás, um dos melhores do mundo. Então, enfim, sim, existe um preconceito muito grande, mas um preconceito construído ao longo do tempo. Um preconceito construído que nem sempre foi assim, como eu estava dizendo. Na década de 70, o cinema brasileiro era mágico em termos de construção de público, né? Espero que um dia a gente retorne, espero que um dia a gente passe a enxergar o cinema americano como de fato estrangeiro, né? Porque hoje a gente fala, cinema estrangeiro, o que é? A gente não fala de cinema americano. O cinema americano não é estrangeiro. O cinema estrangeiro é cinema europeu, japonês, asiático. O cinema americano não é estrangeiro. E o cinema brasileiro é o quê? O cinema brasileiro é gênero. É uma doideira, né, cara? É uma doideira. É complicado pra caramba mesmo. São várias áreas, vão da distribuição, a exibição, a produção, toda área tem um certo problema que acaba também dificultando, né, que o filme chegue até o público, né? É muito triste a gente chegar vai no fim de semana, você quer ir no cinema, você vai olhar lá a programação, aí tem 2, 3 filmes só num lugar que tem 10 salas, né? Porque tá dominado, né? Dominado pelos blockbusters e tudo mais. Recentemente a gente viu 9 salas de Homem-Aranha num shopping com 10 salas. Enfim. E aí você vê, por exemplo, um Spielberg, que é, enfim, em termos clássicos, é o cara do blockbuster. Ele não consegue competir com o Homem-Aranha. Imagina o cinema brasileiro. Se o Spielberg não consegue competir, imagina o cinema brasileiro. Foi malzão de bilheteria, né? O West Side Story 2021, né? Que doideira, né? Que doideira. Ô, Filipão, seguinte, eu queria saber de tu uma coisa sobre o mercado exibidor, né? Essa parte da exibição. Muita gente, assim, eu acho que a maioria das pessoas sabe que a maior parte do lucro das salas de cinema vem do milho, né? O milho é muito barato, né? Os cinemas compram aqueles sacões gigantescos de milho e vendem aqueles precinhos nada camaradas nas bombonières, né? Principalmente dos multiplexes. E eu queria saber de você sobre isso, Filipão. Você acha que ir no cinema hoje para o brasileiro é um programa muito caro? O preço do ingresso do Brasil é caro? É muito caro, Filipão? É muito caro, Rafael, e não é muito caro somente pelo preço do ingresso em si ou da pipoca, né, que você estava falando. E aí eu vou, mais uma vez, fazer um pequeno contexto dessa questão que vem em relação também a essa globalização, né? Quando a gente tem o advento da globalização, o que acontece, e aí na geografia a gente chama de ir do local para o global, né, é justamente quando surgem os shopping centers, ali nos anos 80 também, começam a surgir os shopping centers. E o shopping center, ele significa justamente essa atuação do mercado global no local, né? Então, dentro do shopping se reúne uma série de relações comerciais globais dentro de um único local. E nesse interim, né, Rafael, o que acontece? As salas de cinema saem das ruas e vão em direção ao shopping. Se antes, Rafael, a nossa relação com o cinema era essa relação onde eu saía de casa e ia diretamente ao cinema, porque o cinema estava na rua, eu comprava minha pipoca também, mas o cinema estava na rua. Hoje, o que a gente faz? A gente sai de casa e vai ao shopping. E no shopping, o que a gente faz? A gente passa nas lojas americanas e compra um chocolate. A gente vai no McDonald's comer um fast food. A gente vai numa lojinha de roupa porque está faltando uma blusinha. E vai no cinema comprar uma pipoca e comprar o ingresso. E aí, no final de tudo,
esse passeio custou muito mais do que o ingresso significa. Por quê? Porque o cinema virou produto. Produto desse lugar de consumo. Esse lugar que é o shopping center, que atua no mercado global no local. E aí todas as marcas estão ali. E aí você consome cada uma delas, inclusive a marca cinema. Né? Então, ir ao cinema é caro hoje, não só por causa do ingresso, que também é caro, mas porque a gente compra ingresso, a gente compra pipoca, a gente compra chocolate, a gente compra roupa, a gente compra tudo. Né? Então, enfim, muito mais do que só o ingresso é caro. É uma série de coisas aí que envolvem todo esse processo histórico da construção e que envolve o cinema, né? Show de bola. Aí quem tá aí com a gente, ó, Marcelo Iqueda, grande professor Marcelo Iqueda. Mais uma ótima entrevista do incansável Rafael Camacho. Que isso, incansável nada, Iqueda. Incansáveis são vocês, maravilhosos professores, queridos pesquisadores de cinema. Um beijo para você, meu querido amigo Marcelo Iqueda. Ele que é aqui da Big Field, de Campo Grande. E Campo Grande para o mundo. Grande Marcelo Iqueda. Eu sou muito fã do Iqueda, cara. Muito fã mesmo. Um beijão para você, professor Iqueda. Ô, Filipão, seguinte, queria saber de tu uma coisa. Muitos diretores... Eu já frequentei muitas festas de cinema, aquela coisa toda, e eu sou cinéfilo, sabe, Filipe? Eu gosto dessa denominação do cinéfilo. Tem gente que não gosta do nome. Que negócio de cinéfilo. Eu gosto. Eu acho cinéfilo um negócio muito legal, um nome bacana e, tipo, acho que atinge bem o tamanho da minha paixão pelo cinema, né? Talvez não a minha compreensão... Eu sou entusiasta, é o que eu falo, sabe, Filipão? Eu não sou um estudioso, eu sou um entusiasta e me sinto muito bem assim. Sim. Mas, assim, frequentando muitos desses lugares, conheço muita gente no mercado, e eu fui percebendo aos poucos que a galera que faz filmes, né, os diretores principalmente, vamos botar assim, diretor, né, assim, como ponto principal, diretores e diretoras, alguns deles, não vou te falar a maioria, mas uma boa percentagem não assiste a filmes, Filipão. Eles talvez tenham referências vindas de outras áreas, como as artes plásticas, de outras áreas. Eu queria saber de você uma questão, assim, que essa é uma questão que eu sempre fiquei pensando. Você acha que para ser diretor de cinema, a pessoa precisa ver filmes, ser cinéfilo, ou é possível criar lindas obras sem assistir a filmes nenhum? Existe, por exemplo, uma frase bastante famosa do Herzog, que é um importante diretor alemão também, que ele diz que ele não gosta de assistir filme. E ele faz filmes maravilhosos, né? A gente não sabe exatamente o quão verdadeira é essa frase dele, né? Que ele não assiste filme, mas... enfim, seus filmes são maravilhosos. Mas veja, ainda que a gente vá nesse lugar, né, existem aqueles autores que a gente que tem a sua conexão com a arte de maneira mais aproximada com quem chama de gênio, né? Onde existe um dom quase inato, que é uma habilidade de reconhecer a linguagem de maneira mais inata, né? E, portanto, faz os seus filmes sem exatamente ter um contato com os demais, ainda que isso seja quase impossível não assistir filmes, né? Porque os filmes estão aí, mesmo que a gente não queira, a gente acaba tendo contato com o audiovisual de alguma forma, né? Mas de qualquer forma, ainda que hajam esses autores, uma proximidade com o audiovisual e com a sua linguagem, com como se comunicar através dessa linguagem, eu acredito que seja importante, né? Talvez não necessariamente uma pessoa que se enfia nos livros e tudo mais, mas sim um autor que de fato se conecta com essa linguagem, sabe como se comunicar através dessa linguagem, né? Essa linguagem tem signos, tem sinais, tem maneiras de se comunicar, tem teorias que envolvem isso tudo, e saber lidar com essa linguagem é um caminho importante. É como se a gente falasse um grande escritor que não sabe se utilizar das regras gramaticais, se utilizar da gramática para o seu próprio uso, né? Então, é mais ou menos por aí. Ser criativo com a linguagem. Então, acho que sim, é importante ter esse conhecimento com a linguagem. Bacana. Ô, Filipão, seguinte, já temos 40 minutos de papo, viu? Passa rapidinho, rapaz. Passa papo bom, passa rápido. Já estamos quase chegando aqui já no final. Tem mais duas perguntinhas e depois o Boomerang Cinéfilo,
que é a parte que o pessoal mais gosta aqui do programa. Vamos. Olha, só queria saber de tu uma coisa, Filipão. O Tropa de Elite foi um dos mais badalados longas-metragens do cinema nas últimas décadas, né? Lotou bilheterias de todo o Brasil, né? Lotou salas de cinema de todo o Brasil, bilheterias altíssimas. O primeiro filme, Tropa de Elite 1, ele foi para Berlim, né? Ganhou o Urso de Ouro em Berlim das mãos do Costa Gravas. Nós, cinéfilos, sabemos que o Costa Gravas tem uma filmografia muito dedicada à questão dos direitos humanos. Então, assim, eu sou da área das exatas, sabe, Filipe? Essa equação acabou não fechando muito bem na cabeça de algumas pessoas. E algumas pessoas começaram a falar que esse filme, de alguma forma, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Talvez por conta de tudo que aconteceu no mundo, né? No mundo Brasil, né? Anos depois. Mas eu queria saber de você uma coisa, Filipão. Você acha que o cinema ele tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Qual é o poder do cinema, Filipão? Rafael, eu te diria, assim, uma questão que eu milito em relação a isso é dizer que o cinema e a arte como um todo é inútil. Por excelência, ela é inútil. Mas quando eu digo isso, eu não estou dizendo que, por ser inútil, ela é uma coisa que você pega e joga no lixo. Muito pelo contrário. É a sua inutilidade que entrega a sua beleza. O que eu quero dizer com isso? Algo que é útil é algo que, ao perder sua utilidade, você joga no lixo. Algo que é inútil tem seu valor de maneira muito mais inata, preenchida dentro de si. Portanto, a arte ou cinema ou qualquer coisa que seja não serve a ninguém. Não existe aí para ninguém. Ela pode ser usada para isso. Então, é mais ou menos por aí. Contudo, entretanto, todavia, né, Rafael? Tem uma outra questão que também é muito comum da gente escutar, que é aquela velha frase: a arte imita a vida. Que para mim é uma grande balela também. A arte não imita a vida. Muito pelo contrário. A arte é uma representação de um indivíduo da vida. De um indivíduo ou um pequeno coletivo de indivíduos, se a gente está falando de cinema. Então é como aquele indivíduo ou aquele coletivozinho ali de indivíduo enxerga a vida. Então percebe, não dá para a gente dizer que esse indivíduo ele representa a realidade geral. Onde eu quero chegar com isso tudo? Eu quero chegar no lugar onde o cinema, na sua capacidade de representação, ele promove sociedade. E não a sociedade promove cinema. Ou melhor, menos a sociedade promove cinema, e sim o cinema promove mais sociedade, altera, cria em relação a isso, né? Porque enxergar um filme como Tropa de Elite, né, Rafael, que tem tudo aquilo que a gente viu ali, faz com que a gente perceba nessa sociedade uma série de reações com relação a ele. Que vão muito além, inclusive, do que o autor quis dizer. Porque pouco importa, na real, o que o autor quis dizer. E aí a gente vê uma série de gente que vê aquilo tudo e começa... Sim, bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque a arte não imita a vida. A vida é criada pela representação da arte. É modificada pela representação da arte. Ou a gente, quando assiste um filme, a gente não muda por aquela representação que é realizada. Então, por exemplo, tem um importante texto do Jacques Rivet, que é um importante crítico e diretor de cinema, lá na Nouvelle Vague, que ele escreve um texto chamado Da Abjeção, que ele está falando sobre a representação do Holocausto. E como deve ser cuidadoso representar o Holocausto, porque, enfim, foi um momento histórico muito grave. Um momento histórico muito grave pelo qual o cinema não esteve presente no momento em que estava acontecendo. Então, como representar o Holocausto depois? De maneira que ele não seja visto de maneira romântica, por exemplo. Né? Então, a representação do cinema cria ideias sobre aquilo que está sendo representado. Então, ali, Tropa de Elite representou a polícia, representou as favelas, de maneira em que
essa população enxergou essa representação. E elas passam a enxergar no real a representação do filme. E aí que está o grande problema de Tropa de Elite. Que as pessoas passam a enxergar no real a representação realizada pelo filme. Que é a figura do Capitão Nascimento como esse cara truculento. Essa figura do bandido bom, bandido morto. Enfim. Que ele até tenta corrigir um pouco no Tropa de Elite 2, mas, enfim, não é tão bem sucedido assim, nesse sentido, né? Então, é muito mais como a vida acaba sendo representada pela arte. Entendi. Show de bola. Entendi. Bacana. Tô viajando muito, mas é isso aí. Não, bacana. Entendo, assim, 100 e poucas pessoas já falaram assim, sobre essa questão aqui comigo, e é legal porque cada um pensa de uma forma, mas às vezes a maioria chegando no mesmo denominador comum, assim, mas é bem interessante, assim. Aliás, pensar. Rafael, só pra gente, uma questão que você fez lá atrás, Tropa de Elite 2 bateu lá atrás como o filme mais assistido do cinema brasileiro de todos os tempos, você até denominou. Depois foi o filme lá do Edir Macedo, mas não conta porque Espectador Fantasma. Aquele né? Lá não conta. Espectador Fantasma a gente não considera. Mas sabe qual era o filme antes de Tropa de Elite 2? Era o Dona Flor e Seus Dois Maridos, filme lá da década de 70. Filme, mais uma vez, com uma população urbana menor, com uma população menor, e a gente só bateu aquele público com Tropa de Elite 2 na década de 2000. Então, assim, é um momento que a gente precisa olhar com bastante atenção. Com certeza. Filipão, seguinte, agora a última pergunta para a gente pro Bumerangue Cinéfilo, que é a seguinte, Filipão. Cinderela Baiana, Felipe Leão, é um dos marcos do nosso cinema, professor Felipe. Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,99999% do seu tempo. Mas eu queria saber de você uma coisa, Filipão. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Não, existe filme ruim. Isso é uma questão que sempre me perguntam também. O cinema, a arte é objetivo ou é subjetivo? E eu acho que a gente não pode cair nessa dicotomia. Eu acho que esse é o caminho. A gente não pode cair nessa dicotomia de que a arte ou é subjetiva ou é objetiva. Ela é as duas coisas, né? Ela, como eu estava dizendo para vocês, a arte ela tem uma linguagem, ela tem uma gramática, ela tem uma maneira de se comunicar e, portanto, ela tem elementos objetivos, né? A grande questão, como estamos falando de arte, nós temos autores que relacionam esses elementos objetivos de maneira criativa, né? E, através dessa criatividade com relação aos elementos da linguagem, atingem as pessoas de maneira subjetiva. Né? Atinge as pessoas de maneira intuitiva. E, portanto, um bom filme realizado através de maneira criativa dos elementos objetivos da linguagem promove melhor reações subjetivas. Então não dá para a gente falar que ou é objetivo ou é subjetivo. É os dois. É uma relação dialética. É uma relação onde essa relação objetiva, atuando sobre essa relação subjetiva, promove alguma coisa muito mais interessante para a gente. Então, não dá para dizer que é um só. Bacana, show de bola. Filipão, agora a gente vai passar para o Bumerangue Cinéfilo. Desde já te agradecendo, cara, pela presença aqui neste meu humilde lar cinéfilo. Estou muito feliz de te receber aqui. Estou adorando tuas respostas, cara. E sempre, assim, na semana seguinte que eu entrevisto a galera aqui, eu boto na minha televisão aqui de gigantescas polegadas e fico acompanhando de novo para poder refletir sobre o que vocês falam, porque é tanta informação que eu preciso ler de novo para poder, assim, refletir. E é um exercício super bacana, assim, me faz muito bem, assim, eu estou muito feliz, assim, já vi que eu vou refletir bastante, já estou refletindo bastante sobre várias coisas que você falou, eu vou refletir cada vez mais. O Bumerangue Cinéfilo é o seguinte, Filipão, sabe aquele programa da Marília Gabriela? Que ela falava assim, ó, uma cor, uma roupa, e aí você responde com uma palavra ou uma frase curta, e aí a gente encerra essa tarde de quarta-feira. Sempre quis participar, então vamos lá. Pré-jogo do Mengão. Aí você me quebra, Rafael. Aí você me quebra. Vamos lá, então, Filipão. Seguinte. Felipe Leão, querido professor,
que mais incomoda um professor de cinema, Filipão? É difícil, porque nós, como professores, temos que ter a preocupação de tentar não se incomodar, né? Para poder reagir bem. Mas é difícil essa pergunta. É a parte mais difícil. Essa parte mais difícil. Essa parte mais difícil. Eu não sabia que era tão difícil assim esse videogame. Mas talvez talvez ter contato com aquele aluno que não é aberto a mudar de opinião. Acho que... entendi. Não, interessante. Me fugiu a palavra correta para isso, para falar só em uma palavra, mas... Não, tá tranquilo. Intransigência. Pronto. Não, bacana. Ué, exatamente, eu fiz esse projeto aqui exatamente por causa disso. Assim, eu quero mudar as minhas opiniões, entendeu? Eu estou aberto a isso, né? Eu acho que isso daí é uma coisa importante para o ser humano, né? A gente se desenvolve assim, né? Recebendo informações e quem sabe mudando, né? Acho que é tão bonito isso também. Isso é muito legal. Show de bola, Filipão. Felipe, seguinte, indica um filme brasileiro pra gente que você acha que poucas pessoas viram, mas ele é ótimo, mora no teu coração, você gosta muito. Pode ser um curta, média, longa. Eu sei que tem um monte, mas indica um aí pra galera, que a galera tá sempre anotando as dicas que o pessoal manda aqui. Bom, meu filme favorito, né? Copacabana, Mon Amour, Rogério Sganzerla. Então, show de bola. Isso aí nunca indicaram aqui, bacana. Maravilhoso. Felipe Leão, quando você está descansando aí na tua casa, com a criançada, com sua esposa, qual é o streaming que você mais assiste, parceiro? Streaming que eu mais assisto? Mubi. E HBO Max tem um catálogo bem legal também. Então, show de bola. Mubi e HBO Max. A Mubi é a mais citada aqui, cara, disparado. Bacana, realmente, uma seleção bem bacana. Sim. Eu também gosto da HBO Max, tem também seriados bem interessantes lá também. Sim. O Station Eleven, nosso seriado bem reflexivo, bem bacana. Sim. E também vale citar também YouTube, tá? Porque cinema brasileiro no YouTube é assim, ó. É verdade. Principalmente lá da velha guarda, né? Da velha guarda do cinema, né? Show de bola. Até anos 80 tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo, é verdade. Filipão, na tua infância, em qual cinema você assistiu a mais filmes, assim, quando tua mãe te levava? Qual era o cinema que você ia, assim? Cara, eu não lembro do nome do cinema, mas tinha um cinema na Tijuca, na Sans Penha, de rua, que virou uma igreja universal, como boa parte dos cinemas de rua. É o Carioca ou América? É ali é aquele que é ali na Rua das Flores. Então, tem um do lado, um do outro, né? Um em frente ao outro. Então... É o Carioca, deve ser o Carioca, então. Então, era esse. Eu tenho lembranças, assim, de assistir Pokémon 2000 lá. Muito bom. Maravilhoso, ia muito lá. Esse cinema foi o primeiro que eu vi um filme, cara. Com 6 anos eu vi Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, com Kevin Costner. Muito bom. Eu achava que todo cinema, cara, tinha 2 andares, porque esse cinema tinha 2 andares. Então eu achava que todo cinema do mundo tinha 2 andares. E a primeira sessão de cinema que eu vi foi no 2º andar, cara. Que loucura. Que doideira. Que grande cinema, cara. Assisti Rei Leão lá, Jurassic Park. Algumas coisas. Eu vi o Chacal, Esqueceram de Mim. Missão Impossível, acho que eu vi lá também. Cara, é muita coisa, cara. Que doideira. E agora, Filipão, chegamos na última pergunta, que essa pergunta aqui, cara, é a mais difícil de todas. Essa pergunta cai no vestibular do IME, do ITA, e os professores de cursinho, Filipão, tem que ficar me ligando, porque os nerds de todo mundo não sabem responder. E as pessoas me ligam para saber a resposta. Eu falei, não vou falar a resposta, mas tenho certeza que você, Filipão, vai conseguir me responder, me dar uma resposta assim, bem bacana para esta pergunta muito difícil, que é a seguinte. Felipe Leão, para a gente fechar essa tarde maravilhosa. Qual é teu filme favorito com ele, que é sobrinho do Coppola, que é primo da Sofia? Nicolas Cage, Felipe Leão. Qual é teu filme favorito com Nicolas Cage? Meu filme favorito com Nicolas Cage... Caraca.
Eu vou pegar aqui para ser ajudado. Pode dar um Google, não tem problema não, pode dar Google. Essa pergunta é inusitada, ela vem do nada. Pois é. Só para não ser injusto com algum filme. É muito filme, tem muito filme, esse moço tem muito filme. Pois é. Caramba. Essa é a mais difícil, Filipão. Essa sempre é a mais difícil aqui do programa. As pessoas ficam assim, cara, como assim? Que pergunta é essa, amigo? Nada a ver, tem nada a ver com o personagem. Eu falei, o programa é louco, pô. Aqui é louco. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É que eu pego muito no pé dele, Filipão. Eu pego muito no pé dele, muito no pé dele. Ele era meu ídolo quando eu era criança. Aí eu fui crescendo, aí eu fui vendo as porcarias que ele vai fazendo pelo caminho. Não, ele é um ator subaproveitado. Né? Ele é bom. Ele topa tudo, cara. Sim. Ele topa tudo. Botou um roteiro lá, botou uma coisa louca. Sim. Mas eu vou citar um filme, inclusive, com um filme em que ele atua no filme do seu tio, né? Francis Ford Coppola, que é o Rumble Fish. Né? Selvagens da Motocicleta. Maravilhoso. Muito bom. O Rumble Fish já foi citado aqui, cara. Adoro quando citam o Rumble Fish aqui, porque é um filme que as pessoas não conhecem muito ainda do Rumble Fish, né? Acho que, eu acho que o copolismo não está assim para essa geração. A galera não acompanha. Tem Peggy Sue também do Coppola, que o Nicolas Cage faz também com a Kathleen Turner. Tem muito filme do Coppola bem bacana, né? Mas o pessoal se prende muito no Poderoso Chefão, mas ele tem outras coisas, né? Sim. Bem bacanas, aliás, no currículo, né, cara? O Coppola é foda pra caramba. Sim. E muito maneiro ter indicado o Rumble Fish. O mais citado aqui é A Outra Face, Filipão, aquele filme do John Woo, sabe? Que ele troca de cara com o John Travolta. Sim. Uma adaptação também citado, Despedida em Las Vegas, o Olhos de Serpente do Brian De Palma também. Sim. Ele trabalhou com muito diretor bom, né, cara? Scorsese, De Palma, Coppola, tanta gente bacana. O Lynch, né, no Coração Selvagem, cara. Sim. É muita coisa bacana. Mas show de bola, adorei tua resposta. Rumble Fish, então, show de bola. Filipão, estamos chegando ao fim aqui do nosso humilde programa. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Foi sensacional, cara. Muito obrigado mesmo, Filipão, pela presença, ter disponibilizado esse tempo, essa uma horinha aí para falar comigo, cara. Muito sucesso na tua vida. Muitas aulas que você assim preencha com muita sabedoria, com muito carinho, todo o amor do mundo que eu sei que você tem pelo cinema, que você passe isso para os seus alunos e que, cara, você desenvolva cada vez mais aí, que a gente precisa de pessoas como você no nosso audiovisual, cara. Manda aí o teu último recado e manda tuas redes sociais também, como é que o pessoal pode te achar, como é que pode achar teus cursos. Eu que agradeço primeiramente pelo convite, Rafael, foi um prazer estar aqui, inclusive participar desse Boomerang Cinéfilo maravilhoso. Então, e ter a oportunidade de falar de algumas questões de cinema brasileiro, que é importante sempre estar conversando. Eu atuo, enfim, tenho os meus cursos, né, o Clube do Leão, do Frame Narrativo e tudo mais, e eu atuo sobretudo lá no YouTube, Felipe Leão, como tá aqui para vocês, e principalmente no meu Instagram, é o canal onde eu mais converso com a galera, respondendo perguntas na caixinha de perguntas, enfim, no feed mesmo, sempre comentando com a galera, que é o @Prof. Felipe Leão, Felipe Leão como está aí, né, esse Felipe diferente aí mesmo. Então é Prof, PROF, Felipe Leão, tudo junto lá, e a gente se encontra lá no Instagram, que é o lugar onde eu mais me conecto com vocês, beleza? Show de bola. Pessoal, só o último recado, queria indicar, amanhã estreia um filme no circuito aqui no Rio e São Paulo, em algumas outras praças, O Truque da Galinha, filme lá do Egito, interessantíssimo filme, pessoal, interessantíssimo filme, eu tô refletindo sobre ele até agora, eu tô, assim, não sei, eu fiquei pensando, falei, caramba, que filme, me impactou bastante, então recomendo fortemente aí para vocês assistirem esse filme, que a gente sabe como é que é, né? O circuito brasileiro é muito dinâmico, né? Muito corrido, então vai entrar e ficar 2 semanas em cartaz, daqui a pouco some. Então, não percam aí nas primeiras semanas, tá bom? Hoje, 7 horas, eu entrevisto o João Barreto, crítico de cinema, vai ser muito bacana também. Ele lá de Salvador, vamos conversar sobre cinema aqui, 7 horas também, tá bom? Um beijo para todo mundo, fica com Deus, beijo Carol, beijo Queda que estiveram aí com a gente. Filipão, fica com Deus, parceiro, viva o cinema!
Valeu! Valeu, tchau, tchau.